perguntar aqui, fica tranquilo, que eu quero saber de vocês aí também. Que... O cara vai virar entrevistador aqui, João. Ô, João, você é um entrevistado aqui. Cara, não, porque parabéns todos, assim. Convidado não convida. Então. Entrevistado. Não, mas, cara, de verdade, parabéns. Eu acho muito legal aí vocês, essa conexão também. Acho muito bacana mesmo. Frequência boa, né, João? Maravilhosa. Essa frequência aqui não tem É isso, querido. dinheiro que pague. Pau no gato então, Danca. Bora. Quer Bora. anunciar aí, Marcelo? Beleza. As duas, Danca. S e S, posso falar pras duas? Mas como é que você vai falar? Tem que falar uma pra uma ou pra outra? Vou falar com essa aqui, depois eu vou pra essa. Corta pra esquerda, aí você vem, corta pra direita. Tá. Peraí, Dan, peraí. Esqueci o que eu ia perguntar aqui. Só fez firula, fez. O microfone tá ok aqui? De distância? Tranquilo? Não era isso não, mas bem. Pegou bem. Não é isso não, né? Ah, não, eu ia perguntar aqui do distanciamento aqui. Não, tá. Que Você você pode tinha- até ir um pouquinho mais pra lá, se você quiser. Ah, é? Aí, ó. Pode vir. Ah, beleza. Vai ficar bem tranquilo, ó. Bem show. Bem relaxado. Beleza. Obrigado, ok. Beleza, Danca. Calma aí. Let's go. Gravando. Olá, você que nos acompanha aqui nesse podcast que é pura raiz, pura alegria, muita energia, falando sobre empreendedorismo. Ao meu lado, Romerito Feliciano. Bem-vindo a mais um podcast do Roots. Bom, hoje nós vamos falar com uma pessoa sensacional que dispensa comentários. O Romerito vai apresentar o nosso convidado de hoje, né? E eu quero agradecer vocês por estar conosco aqui mais uma vez. Corta para aquela câmera agora, Danca. E que realmente você vai se impressionar hoje com essa pessoa maravilhosa que tá comigo. Romerito Feliciano, please, man. É com você. E aí, gente, beleza aí? Hoje o nosso convidado especial é um cara incrível, eu gosto muito dele, é um parceiro e mais um empreendedor de sucesso que tem raízes, e hoje eu trouxe ele aqui para nos ensinar vocês, contar a história inspiradora dele. E o nome dele é João Paulo Sanso. João, seja muito bem-vindo ao galera, Roots. tudo bem? Valeu, Muito obrigado João. pelo convite, tá? Primeiramente, parabéns pela estrutura, muito legal. Obrigado. E estamos aí para poder contribuir um pouco aí o que a gente sabe. Isso aí, João, bem-vindo ao Roots. O Roots ele tem o objetivo de contribuir com o ecossistema do empreendedorismo. Show de bola. Você é um cara de sucesso, sou muito seu fã, te acompanho, sei da sua trajetória. Sou seu fã também. Sou seu fã também, você sabe o que é. E aí é um prazer te receber aqui, porque eu sei que você tem muita história, tem muita história de resiliência e pode contribuir muito para a nossa audiência. Tem raízes e a gente quer aqui te ouvir. Como é que você criou suas raízes? Como é que você se tornou esse empreendedor de sucesso? Por quê, João? Todos querem saber como é que o empreendedor, o empresário teve sucesso, como é que ele chegou lá no pódio. E às vezes o pessoal esquece, né, Marcelo, de contar como foi os bastidores um pouquinho, né? Chorou, sofreu, deixou de dormir, deixou de comer. Quase nada, né? Quase nada. Quase não Vê o chora, cara né? bem de Tomou terninho, alinhado, tomou chuva, né? Quase não chora, né? Tá louco. E a gente tava conversando um pouquinho nos bastidores aqui e até tivemos que dar uma pausa, né, Marcelo? Sim. Para um pouquinho, porque isso aí é relevante para nossa audiência, é relevante para os empreendedores. Precisam ouvir a tua história. E já vou dizer o que eu sempre digo aqui para quem me acompanha. Eu acredito muito que a mensagem é muito maior que o mensageiro. Então, você Muito, hoje, como muito, um mensageiro do empreendedorismo, diga aqui como é que você começou a criar raízes, João. Cara, show de bola. Quando a gente fala de resiliência, cara, eu acho que essa palavra que mais... como que eu posso dizer? Que mais explica ao empreendedor. É verdade. Resiliência, cara, porque o cara cai. O cara cai. Levanta. Se o cara não tiver pronto para levantar de novo, cara, ele não vai continuar. Então, assim, o empreendedorismo, eu brinco que eu sou um empreendedor em aprendizado. Tô aprendendo, todo dia a gente aprende, né? E o que a gente faz aqui agora, essa conversa, é pra gente aprender cada vez mais. É uma troca de aprendizado, é verdade. E a gente aprende com isso, porque assim, é fácil você ver o cara tendo resultado e de repente bater palma pra ele. Só que até ele chegar naquele resultado, cara, esse Tomou cara já chuva. chorou muito, tomou chuva, Chegou uns já vendavais pensou em aí. desistir várias vezes, cara. O cara pensou, quantas vezes esse cara já não pensou em desistir, entendeu? Então, assim, um pouquinho da minha história. Você já pensou em desistir, João? O quê?
De vez em quando aparece um pouco. Aí você fala assim, não, cara, peraí que eu tô pensando errado, cara. E o pior é que acontece sempre, né? E, então, o que acontece? A minha história, cara, um pouquinho, eu até tava conversando com vocês antes aqui, né? Que eu comecei porque eu comecei a me alimentar desses conteúdos, né? Eu tava me alimentando desses conteúdos, eu tinha 18 anos na época, né? Eu trabalhava como... eu trabalhava como logística, né? Eu ficava carregando caixa numa empresa de produto médico hospitalar. E ali tinha um computador, né? E a gente usava aquele computador para colocar músicas e a gente começou a trabalhar ali. E um dos rapazes que trabalhavam lá, até o Cláudio, obrigado, Cláudio, por ter aberto meus olhos ali, né? O Cláudio, na ocasião, ali, ele começou a ver isso. E ele começou a ficar inconformado com ele, falando assim, cara, pô, precisa empreender. Porque ali a gente viu o Paulo Vieira, a gente viu o Flávio Augusto, os caras falando de empreendedorismo há 10 anos atrás, 12 anos atrás ali, de uma forma que os caras falam, cara, eu saí do zero e eu consegui ter resultado. Eu falei, então, cara, isso aqui não é só pra mim, né? Isso não... Pode ser acontecer com ele, acontece comigo também. E aí eu comecei a me alimentar daquilo diariamente. Eu falei, cara, agora eu vou começar a fazer isso. E aí a minha esposa na época, né? Hoje a gente já tá com 10 anos, a gente completou ontem, dia 23, hoje a gente tá no dia 24. 25. Anteontem a gente completou ali 3 anos de casado e 10 anos juntos, Qual né? o nome da tua esposa? Luciana. Meu amor. Parabéns. Muito obrigado. O cara é incrível, hein? O cara é incrível. E a gente tava ali e ela trabalhava como... Ela era engenheira, né? Na época ela estava se formando, né? E ela era estagiária. E ela estava comentando que tinha um cara que vendia marmita lá, que vendia 600 marmitas por dia, porque a obra era muito grande, eles estavam fazendo um shopping, né? E eu falei, cara, que esse cara vende 600 marmitas por dia? Que legal. Quanto que esse cara não ganha na semana? Quanto esse cara não ganha no mês? Eu comecei a olhar na matemática e falei, cara, eu acho que, cara... E não é tão difícil. Por exemplo, minha esposa fala que sempre eu falo que tudo é fácil. Eu falei, cara, não é tão difícil fazer uma marmita, né? De repente não vou vender 600, mas se eu começar com 20, 30... E aí eu comecei a enxergar isso de uma forma fácil. E aí eu saí dessa empresa e fui montar o meu primeiro negócio em casa. E aí a minha tia cozinhava e a gente começou a vender marmita em empresa. Então a gente começou a vender 10, 20, 30. Uau, e aí legal. Começou a ter resultado. Só que o que acontece? Chegou nas 600 ou não? Não chegou não. Gostaria muito, gostaria muito. Empreendedor, né, Marcelo? Acha que vê o outro prosperando. Não, ele tá conseguindo, eu vou conseguir também. Cara, agora é minha falei, vez. como que é difícil, né, cara? 600. Eu falei, como que é difícil, né, cara? E aí minha esposa falou, falei que não era fácil. 600 marmitas em um mês, até hoje não conseguiu. Tá louco, cara. Até se fosse no mês já era um ótimo negócio, né? E aí eu olhei aquilo ali, eu falei, cara, deixa eu fazer. E aí o que aconteceu? Eu comecei a vender 20, 30, só que quando a gente começa a empreender, a gente não tem uma lista de nada. Então, assim, foi muito cru, comprava as comidas no cartão de crédito e começava a vender. E aí um dia chegou os peões, né, que era o que consumia a comida, o cara falou assim, não, cara, deixa eu ficar responsável pela galera, eu recebo tudo e te pago no dia tal. Então é o seguinte, em vez de a gente todo dia você vir aqui pegar em dinheiro, eu pago no dia tal. Centralizou. E aí eu comecei a fazer isso. Só que aconteceu no dia de eu fui brigar com o cara não pagou. Opa. Aí depois de novo o cara não pagou. Aí quebrou meu negócio, porque eu falei, cara... Antes das 600 marmitas, o cara quebrou. Não, A primeira fatura não recebeu. Não recebi. Assim, toma empreendedorismo. É isso aí. Ele começou falando aqui, começou o bate-papo aqui, mas tá falando de resiliência. Foi a primeira prova de resiliência que ele Foi, teve, cara, né? foi. E eu Podia falei, vender cara, 600, não deu, né? Já tomou 2 calotes, empreender, queridos. jeito. Não é fácil, não. E aí eu fui lá de novo cobrar, eu falei, cara, vou cobrar o cara na obra, e depois os caras falaram, não, esses caras não trabalham mais aqui, porque mudou a equipe. Falei, pô, agora que eu não vou receber mesmo. E aí foi, aí depois eu montei uma... eu sempre fui muito... Cara, pra mim, a minha esposa... Como é que você ressurgiu aí, João? Como é que você começou do zero? Minha esposa sempre Porque falou... é importante uma coisa aqui, viu, gente? Quando o empreendedor toma umas pauladas dessa, né? A principal pergunta é: o que eu vou fazer agora? Pois é. Né? Você quebrou, né? Você vai ter que começar de novo. Eu comecei do negativo ainda, já tava no zero. Aí eu fui pro negativo, falei, cara, agora tem que arrumar uma outra Tava no zero, solução. foi pro menos zero. E aí o que aconteceu? Eu tava ali nessa época, só que antes, eu esqueci de falar, antes quando eu tava trabalhando no estoque ali, vendendo com produto médico hospitalar, eu comprava uns óculos na 25 de março e vendia no OLX. Então, assim, eu anunciava e não sabia o que eu estava fazendo ali, era o e-commerce, né? E eu comprava, anunciava no OLX e vendia. E aí eu comprava um óculos por 50 e vendia por 150. Cara, eu tinha um lucro absurdo ali naquela época e eu não percebia.
E aí eu fui fazendo isso. Eu sempre fiz isso para ter uma renda extra do trabalho. Então eu já estava empreendendo ali, eu não sabia. 2 receitas. 2 receitas. Inclusive, eu paguei um curso, cara, show de bola, que foi um curso de e-commerce e marketing digital, que um dos meus professores foi o Mariano, que ele hoje é um dos maiores empreendedores e ele é dono da Vtex, que faz o Vtex Day. Cara, o Mariano era meu professor na época. Olha como que a gente não consegue ver, sabe? A gente tá aqui hoje, o cara era meu professor, do nada o cara virou Vtex Day, levou o Barack Obama pra ele. Era o Mariano e o Alfredo, né? O Alfredo, na verdade, o Alfredo vendeu uma ideia pra ele. O Alfredo veio junto. Só que o Mariano era um professor ali, tranquilo, e eu nem sabia. O cara tava ensinando sobre clusterização e tal, e eu tava ali só aprendendo. Então eu paguei para ter esse curso ali na época de e-commerce, e aí eu comecei a vender. Então um abraço também pro Mariano. O Mariano, show de bola, cara. Esse cara, você não vê ele assim, ele é um cara que ele tem muito sucesso, só que ele é mais reservado, contido. Né? Você vê que o Alfredo parece mais que ele. O Alfredo O cara montou um negócio, o Alfredo aparece lá em cima, você fala que o Alfredo é fera, o Alfredo é muito fera. Só que se você for ver o Mariano... E a Vtex já fez EPO, né? Cara, pô, a Vtex se eu não me engano, é a segunda maior. Ou a maior do mundo, que ela ela tinha concorrência com a Rakuten, alguma coisa assim. É uma história, vale a pena pra quem tá assistindo aqui ver a história da Vtex. Né? E o cara era professor, cara. Imagina, você com uma sala com 6 pessoas, o cara te dando uma aula ali, e você, tipo assim... Na época o Alfredo vendeu por 14 milhões. Assim. Olha aí. Queria ficar milionário... antes dos 30, alguma coisa assim. Vendeu, né? E aí, cara, foi bom. Acho foi que 5 dias antes dele completar ele vendeu por 14 milhões a empresa. Show de bola. Legal. A história é muito bacana. Bem bacana. Vale a pena ver depois, né? Aí eu fiquei ali nessa época vendendo, e aí voltando lá pra marmita. E aí na marmita ainda não tava dando o suficiente para pagar minhas contas, então eu tava continuando vendendo os óculos ali nesse meio do percurso. Então os óculos vendia, pagava minhas contas e eu vendendo a marmita para tentar fazer um negócio ali. E aí eu fui lá, me juntei com mais 2 amigos meus e a gente montou uma hamburgueria. Na verdade, um já tinha hamburgueria, tava meia caída. Então, como eu sempre fui sempre gostei muito de empreendedorismo, sempre conversei com eles sobre eles me convidaram para participar da sociedade. Aí a gente entrou na hamburgueria e fez acontecer. No primeiro mês deu bom, no segundo também, no terceiro também. Só que deu um problema na sociedade lá, que um dos sócios não estava se dedicando muito. E aí, naquele momento, eu decidi sair, né? Então, falei, cara, obrigado, eu vou investir minha energia em outro lugar, até porque eu não estava recolhendo nada ali. E aí eu fui lá e saí. E com um dos sócios dessa hamburgueria, a gente montou uma loja de roupa. Né? Porque eu falei, cara, se eu tô vendendo esses óculos, é o que ele tá pagando as minhas contas aqui até hoje, eu vou montar uma loja para vender óculos e boné. Aí foi o que eu pensei. Aí um amigo meu, que era sócio nessa ocasião, o Vinícius, ele já vendia roupa. Eu falei, cara, vamos juntar nós dois, vamos fazer uma loja de roupa? Ele falou, não, cara, já vendo pelo site, não tem interesse nenhum. Eu falei, não, vamos, cara, não, vai ter que pagar aluguel e tal. E não, eu faço aqui, eu vendo, ganho meu dinheiro assim, não tenho preocupação. Eu falei, cara, então tá bom, então eu vou. E aí eu fui ver um box pequenininho no Santa Amaro não, no Capão Redondo. Fui lá, vi um box pequenininho, eu falei, cara, vou montar minha loja aqui. Aí eu chamei ele mais uma vez. Aí ele falou assim, não vou não. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou. Aí quando eu fui, ele falou, não, eu vou com você. Aí a gente montou a loja. E aí, assim, foi muito engraçado que eu já tava no negativo, eu tava 12 mil negativo naquela época. E aí eu fui lá, falei com a minha esposa, que era minha namorada na época, né? Eu falei, cara, vamos montar. E aí eu peguei R$1.000 emprestado do cartão de crédito, né? E ela me emprestou mais R$1.000. Meu sócio, na ocasião, colocou mais R$2.000. A gente montou uma lojinha com R$4.000 para colocar para garantir 2 meses de aluguel, que era R$1.000 cada um. Garantimos 2 meses. E 2.000 a gente comprou de mercadoria. Cara, em um mês a gente vendeu 15 mil. No segundo a gente vendeu 30, a gente pegou um Natal. Cara, depois que a gente vendeu 30, a gente comprou mais mercadoria. Então aí cresceu, aí a gente montou uma loja, 2 lojas, 3 lojas, montando o e-commerce, porque assim... Muito bom. A gente pegou uma época muito boa, porque como a gente fez o curso de e-commerce marketing digital, e esse meu sócio, o Vinícius, ele manja muito de Tava em ascensão internet. na época, né, João? E ele manjava muito. E aí a gente entrou no Facebook muito bom. Ele fazia um anúncio e a gente aparecia para 200, 300 mil pessoas daquela época, que hoje é fácil. Mas naquela época não era. Então a gente ia, cara, a gente aparecia muito, a gente vendia muito óculos. E a gente tinha muita rentabilidade. Porque, pô, se você ver, você compra por 50, você vende por 150, você ganha 100 pau de lucro. A lucratividade é altíssima. Então, assim, a gente começou a crescer muito. Foi um crescimento muito rápido, assim, sabe? E aí, cara, a gente cresceu muito, a gente avançou muito, eu cresci muito como empreendedor, como empresário, ele também. E aí, no final de 2015, final de 2017... Eu sempre sou um fã do Flávio Augusto aqui, né? Eu acho que foi um dos caras que acendeu que acendeu o empreendedorismo em mim. E aí eu tinha ido um tempo atrás, na verdade, também,
nas lojas, no meio das lojas, aconteceu várias coisas. Eu tô contando aqui só por cima, mas da loja também, pra ela ficar em pé, também aconteceu muita coisa. E mais umas 3 horas de gravação aqui, né, João? Teve vários problemas no meio do caminho. Mas, assim, teve terremotos, né? Tsunamis, né? Só tô contando a garoa pra você. Então. Aí teve um dia pra você ver, cara, olha como foi engraçado. Eu fui num Powerhouse, que é um evento que tem todo ano do Flávio Augusto, com uma galera. E nesse dia que eu fui no Powerhouse, um dia antes tinham roubado o shopping que a minha loja tava e levaram 80% das roupas que a gente tinha. E a gente não tinha muito estoque. A gente tinha o estoque, vendia e comprava. Sim. Né? E aí, cara, eu tava lá... E meu sócio me liga desesperado. João, os caras roubaram tudo aqui, volta aqui agora, tal. Mas a pergunta, quebrou de novo ou não? Quase. Sorte que tava mentalizado ali, né? Eu tô contando aqui, viu? Quase. Marmita. Não, quase, cara. E aí a gente ficou lá mentalizado. Aí eu tava na palestra, eu falei, cara, é o seguinte, ó, vou aproveitar onde que eu tô aqui. Quando eu chegar, a gente resolve isso aí. A palestra terminar às 7 horas, 8 horas. Foco, né? Falei, cara, não, porque não adianta. Eu vou fazer o quê agora? O que eu vou poder fazer daqui? Nada, Se eu sair daqui, eu vou perder o dinheiro que eu investi aqui e vou perder o conteúdo, que é o mais importante. Sim. E aquele dia eu fiquei lá e aí eu vi um cara lá falando lá que... eu esqueci até o nome dele. Que a empresa dele pegou fogo. Eu falei, cara, se o cara perdeu uma empresa de 6 milhões, imagine eu que perdi ali um 30, de roupa ali. 30, 40 mil de roupa ali, cara, vou dar um jeito, cara. Eu falei, não, e aí eu já voltei pensando dessa forma. Sim. Olha como a mentalidade ela é importante. Exatamente. A mentalidade, a energia, né? Cara, e aí meu sócio desesperado, ele tava lá porque, cara, era a única coisa que a gente tinha, né, cara? E aí quando eu voltei, a gente conseguiu negociar, foi o primeiro a negociar com o shopping. Porque tava todo mundo querendo, não, porque a gente paga segurança, vocês têm que dar o dinheiro pra gente, vocês têm que, como que eu vou fazer? Falei, cara, eles não vão dar dinheiro pra gente agora, porque o prejuízo foi muito grande. Sim. Eles não têm estrutura pra dar dinheiro, o shopping também era pequenininho, não era nada grandão. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na administração, conversei com ela, falei, seguinte, eu sei que tá difícil pra vocês, deve ter um monte de gente aqui, sempre fui de bom relacionamento, sei que deve ter um monte de gente cobrando vocês aqui, mas a verdade é que eu fui um dos que foram mais prejudicados aqui. Porque é a loja de roupa masculina, Sim. Então os caras vendem muito fácil. E aí eu falei assim, eu vou dar uma solução pro meu caso. Se vocês acatarem aí, a gente pode fazer isso. Falei, é o seguinte, eu compro nos meus fornecedores, eu posso comprar a prazo, Sim. né? Legal. Eu passo o cheque para eles. Ali você já estava desenvolvendo uma estratégia. Já, porque eu falei, cara, a gente não pode ficar sem roupa, Claro. a gente não pode ficar Sem sem dúvida. vender, porque Sim. se a gente ficar... Não tem onde tirar dinheiro. E a gente não pode ficar sem roupa. Aí eu falei, ó, seguinte, então o nosso prejuízo foi tanto, então a gente vai ficar tantos meses sem pagar aluguel. E aí vocês não pagam dessa forma, vocês não precisam tirar dinheiro nenhum pra gente. Boa negociação. E aí eu consegui comprar. Então o que acontece? Mesmo que foi ruim aquela situação, Sim. cara, a gente colocou um estoque novo do nada, assim. Falei, cara, pelo menos foi bom, né? A gente foi lá e comprou tudo novo de novo. Sim. E colocou lá um monte de roupa velha que o pessoal levou lá, tipo, não velha, mas roupa que já tinha passado da moda. De repente ali os caras levaram, a gente foi lá e fez um estoque Uma novo. ponta de estoque os caras levaram. Os caras levaram a ponta de estoque. E a gente conseguiu fazer. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente tem que ver sempre tem uma luz, assim, cara. Qual que é a luz? Sim. Como que aquela pessoa fez? E aí aconteceu isso. Então, aí aconteceu isso. E aí eu já tava no Powerhouse. E aí o Flávio sempre falando, dá o WhatsApp. Aí chegou no final de 2017, a gente tinha sido o nosso melhor ano. A gente tinha vendido bem pra caramba. Eu fui lá e falei pro meu sócio, a gente foi no McDonald's. Fechamos as contas lá e tal. Falei, cara, vou vender Na verdade, eu já tinha falado pra ele antes que eu tava participando. Eu comecei fui conhecer o negócio da WhatsApp. E aí os caras falaram lá, cara, eu me encantei com o projeto. E aí eu fui lá e falei pra ele, mas você tá louco? Esse projeto foi um projeto seu. Não foi um projeto meu. Você que me vendeu a ideia, você me trouxe pra cá e você tá saindo, cara. Eu falei assim, cara, e ele tava gostando muito, mas ele falou assim, você tá saindo, cara, isso aqui não era um sonho seu? Eu falei, cara, mas meu sonho não é só ter um negócio, meu sonho é crescer como empresário. Então, assim, quando eu fui pra WhatsApp, eu fui pra crescer como empresário. Sim. Pra aprender, cara, porque assim... Por mais que eu tinha toda a experiência que a gente estava fazendo, mas eu sentia que estava faltando algo. Sentia que eu falei, cara, eu preciso me tornar mais profissional. Sim, precisa buscar mais, né? Assim, porque eu tinha uma loja de roupa, então era muito fácil eu ter uma comunicação mais como que eu posso dizer? Com mais gíria, ou de repente mais tranquilo, porque você vai num fornecedor, ele é uma negociação muito rápida. O cara fala assim, cara, me dá tanto cheque, ou vamos fazer isso. Não tem... naquele momento não tinha um profissionalismo tão forte.
E aí eu fui buscar esse profissionalismo. Aí foi onde que eu vim pra WhatsApp. E a gente tá aí. Hoje você é um franqueado da WhatsApp, né? Hoje eu sou um franqueado da WhatsApp. Nesse período que você estava criando raízes aí, é bem legal as reflexões que a gente traz aí, porque você falou assim de resiliência. Já começou o bate-papo falando de resiliência e eu sei que não dá tempo de contar tudo, né? Mas isso aí só foi uma garoa, né? Que normalmente o empreendedor passa. Mas a importância do empreendedor, ele tem os seus altos e baixos, mas ele não desiste. Né? E assim, não desiste, por que não desiste? Eu gosto sempre de ressaltar isso. Por que ele não desiste? No seu caso aqui, cada empreendedor tem o seu porquê ali, né? O que motiva ele, quem ele está modelando. E essa sua busca constante de conhecimento, de querer se autodesenvolver, de querer mais, né? Aí você vem aqui a reflexão que eu trago aqui sobre a ambiência. Eu não quero estar mais só naquele linguajar de fornecedor, do público final ali que compra a minha roupa, né? Sim. Aí você sabe que o linguajar para ser um franqueado WhatsApp já é outro. Diferente. Né? Sim, aí você tem que mudar. Tem que mudar. Aí você participa de uma ambiência do Powerhouse, por exemplo, que é um dos maiores eventos aqui o Flávio Augusto proporciona, muito bacana. Eu participei das 2 edições mais online, né, que teve durante a pandemia. Mesmo... Vai ter uma outra agora, eu vou de novo. Então, mesmo durante a pandemia, não deixaram de contribuir, porque sabe da relevância que tem. Mas assim, o que eu quero dizer assim para você, fala um pouquinho para os empreendedores, assim, né, que é legal trazer essa reflexão. Você está ali no meio, vivendo o processo. Queria vender 600 marmitas, porque viu o outro prosperando, achou que era fácil. Achou que é fácil, né? Se ele vende 600, também vendo, né? É fácil? Não, imagina, eu sou o cara, né? A gente acha que assim, né? Pô. Mas fala da importância que foi pra você de ser um cara flexível, de não ficar ali, não, eu vou conseguir vender 600 marmitas enquanto... Não, você vendeu, enquanto a marmita não dava certo, você vendeu óculos, né? Depois você foi pra roupa, enfim. Aí depois veio o ladrão, levou quase tudo que você tinha. Pois é. Que isso é resiliência pura, e isso é a realidade, João, de muitos empreendedores, cada um dentro do seu segmento. Né? E eu acho que contar uma história de superação dessa, sem dar essas ênfases assim, né? Peraí, como é que o João fez? Qual era o sentimento seu na hora, assim? Quais eram as suas referências para que você tivesse inteligência emocional de parar? Peraí, me levaram tudo, beleza, né? Não, Marcelo, me levaram tudo, beleza. E agora, o que eu vou fazer? Como é que você teve essa frieza, né, de parar, pensar e buscar o norte? Quais foram as suas referências? A referência é, se eu não fizer nada, eu já tô lascado. Eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Porque assim, o que é legal? Se movimentar, né? Eu preciso fazer, porque era a única coisa que eu tinha. Se eu não fizesse nada, se eu pensasse só no negativo e ficasse lá, cara, não ia dar certo, entendeu? Então, assim, o que acontece? A minha família é uma família muito humilde. Né? Minha mãe era faxineira na época, hoje ela é professora de escola, e meu pai era porteiro. Então, assim, eu não tive um exemplo de empreendedorismo, assim, caso de alguém, vamos dizer assim, de muito sucesso na minha família, que a gente falava, pô, cara, eu tenho que ser assim. Então, eu tive que criar isso. Então, quando eu assisti esse vídeo, eu falei, cara, olha esses caras de onde eles vieram. Eu falei, cara, eu posso me tornar melhor. Eu posso ser uma referência para minha família. Então, eu busco até hoje, por isso que eu busco a querer crescer, mudar de negócio, falar com pessoas, porque, cara, eu tenho que ser melhor. Cara, assim, independente de onde você veio. Todo dia. Não importa de onde você veio, importa pra onde você vai. Independente das suas condições. Cara, a minha mãe, ela ganhava R$600 pra criar 3 filhos. Entendeu? Meu pai ajudava, mas um custo muito menor. Ele não podia ajudar muito também na situação. Não, são em 3. 3 filhos. Entendeu? Então, o que acontece? A gente veio de uma infância muito humilde. Minha mãe morava no Capão Redondo, né? E aí ela tava ali, ela viu que a situação ali não tava legal. Eu tive um irmão meu que a gente perdeu porque ele se envolveu lá com drogas enfim, aconteceu o problema, assassinaram ele. E aí minha mãe tirou e falou assim, cara, ó a importância da ambiência. Minha mãe falou, não quero que meus filhos cresçam aqui, senão pode ser que tenha resultados nos outros. Então ela tirou da gente, a gente foi pra Vila Mariana. Então a gente morava numa casinha, uma pensãozinha pequenininha lá, limpinha também. Minha mãe sempre foi... Era melhor, né? Só que a gente estudava na Vila Mariana. A gente via outras pessoas, entendeu? Sim. Então, assim, me fez enxergar outros lugares que eu podia ir mais, entendeu? Apesar de eu ser o mais simples ou qualquer outra coisa, me via isso. Então, assim, aí ela colocou a gente para estudar desde pequeno, para fazer curso. Eu, com 14 anos, já trabalhava registrado, cara. Eu fiz o profissionalizante, né? Então, assim, eu já era jovem aprendiz com 14 anos, eu e meu irmão.
Inclusive, o meu irmão hoje, os meus irmãos estão bem, graças a Deus, mas um dos meus irmãos, hoje ele tá numa posição muito grande num banco aí. Eu não vou falar aqui de repente, mas ele tá numa posição muito grande. O cara vai viajar agora pra Miami pra ele fazer umas apresentações. O cara tá indo muito bem. Por quê? Olha que show. Tá vendo? Porque assim, a importância disso, de você colocar num ambiente diferente. E aí eu percebi isso e falei, cara, cada vez eu tenho que aumentar a minha ambiência pra aumentar a minha produção. Cara, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Sim. Mas não só pra mim, pra minha família, pra minha filha, pra minha esposa, pros meus amigos. E hoje alguns amigos meus me têm como referência. Apesar de não ser tudo isso, mas, cara, é importante se alguém falar, cara, pô, que legal, o cara tava aqui comigo aqui ontem e já teve um resultado. Não é um resultado expressivo, mas, cara, só de você mudar a sua mente, você conseguir mudar um pouco a mente das outras pessoas, eu acho que isso é espetacular, sabe? Por isso que eu busco pra mim, porque eu quero evoluir, sabe? Sim. Ô, João, você falando sobre o posicionamento que a tua mãe teve com relação ao ambiente, tirar vocês daquele ambiente, ela teve um insight, né? E falou assim, peraí, eu preciso tirar meus filhos daqui para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida. Isso fez toda a diferença. Olha como é importante o posicionamento dos pais com relação aos filhos. Nós estávamos falando há poucos dias atrás sobre os pais, né, eles não estão criando herdeiros, mas estão criando sucessores, né? Então, cara, faz toda a diferença o posicionamento, ou melhor, fez toda a diferença o posicionamento da tua mãe, tirar vocês daquele ambiente, levar isso para vocês para um outro ambiente, mostrar para vocês um outro cenário, em que a partir dali, olha o que nós estamos falando agora. Nós estamos falando, né, de você, que você tem uma empresa, é bem sucedido, o teu irmão está indo para Miami, né, palestrar. O outro irmão também está muito bem sucedido, familiarmente. Está bem. Cara, um exemplo de liderança. Não, olha que fantástico, o que eu vejo. Fruto da ambiência, né, Marcelo? Fruto da ambiência. E olha que fantástico, tá? Não é uma crítica contra as indústrias, tá? Mas é uma reflexão. Porque hoje, o que acontece? As nossas mães, né? Como tem uma série, nós temos aí milhares de mães, né? Nos assistindo. Se você for ver a indústria, o que a indústria enxergou na mãe? Porque a mãe, ela criou grandes generais, grandes empresários, médicos fantásticos, as mães em casa dando todo o apoio, porque quando o filho ou o marido chega do trabalho, quem está em casa, ou quem prepara todo o ambiente para recebê-los? A mãe. A indústria entendeu isso. Pô, peraí, tem algo aí que nós não tínhamos visto. A indústria começou a buscar as mães, tirarem elas de dentro de casa, criou-se um cenário comercial, né, industrial ou algo assim, né? Para o quê? Para que essa cultura, essa ambiência, né, que a mãe proporcionar dentro do ambiente corporativo. Sim. Exatamente. Entendeu? Então ali, somente uma reflexão. Então ali, o que eu vejo? Que nós temos que, assim, hoje, tomar muito cuidado também, porque assim, olha o papel, olha a importância da tua mãe, Muito. né, em casa, cuidando dos filhos, né, e trazendo isso, essa formatação, né, e hoje, olha o resultado. É isso aí, cara. Assim, você quer falar de uma palavra liderança? É mãe. É mãe. Ela vai fazer várias coisas que de repente a gente não vai concordar, de repente a gente não sabe na hora, mas depois que a gente enxerga, a gente fala, cara, como que minha mãe foi fera naquela época? A liderança Que atitude Sim. boa, cara. Pô, Quase, hein? Quase. Foi boa. Foi boa, entendeu? Ó. Pode falar, João, pode falar. Pode liderança, É pode tudo falar foda. tudo. É porque, cara... Foda. Isso. Porque pensa comigo, cara. Se ela não tivesse feito isso nem comigo, nem com nossos irmãos, cara, a gente ia estar lá. Não que, de repente, não que a gente não teria sucesso. Não é isso que eu tô querendo dizer. Independente de onde a pessoa mora, onde ela está, ela pode ter sucesso. Sim. Mas a verdade, cara, que você vai pegar isso aí, cara, você vê que é muito importante. Não só da mãe, como o nosso também. Mas a mãe é liderança geral. Exatamente. Assim. E mãe, na liderança, ela costuma deixar marcas. Você já levou aquela chinelada? Quem nunca, né? Quem nunca, né? A liderança da mãe. A liderança da mãe.
É que na hora na hora que você tá ardendo, você não conhece essa palavra liderança. Aquela varinha. E quando a gente fica adulto, quando a gente faz uma besteira, eu falei, errado, pô. eu deveria ter levado uma chinelada por causa disso aqui. Exatamente. Valorizar um pouquinho aí. Mas, cara, sensacional. A Cara. liderança da mãe é muito importante. Eu também, a maior, inclusive eu já sempre falo isso, que eu sou apaixonado por liderança feminina, porque a maior liderança, a maior referência em liderança eu tive dentro de casa, com minha mãe, com meus pais. Né, por toda a história, por toda a jornada, a minha mãe é a que É isso aí. E do meu pai também, segurava cara. as pontas, assim. E do meu pai também, porque assim, apesar do meu pai não ser um cara empreendedor, mas ele é um cara que fala de resiliência assim que você não percebe. Meu pai tá rindo de tudo. Tá acabando o mundo, o bicho tá dando risada. O pau tá comendo, ele tá rindo. Resiliência. E aí ia ser bem difícil. Você tem que conversar com ele pra saber se tem alguma coisa errada. Você tem que ir a fundo, assim, sabe? Porque se você estiver assim num cenário normal. Superficial, ele não... E aí eu acho que isso É mais fácil. eu herdei um pouquinho, sabe? Eu acho que isso é bem legal. Às vezes o pau tá comendo e eu tô lá dando risada ali também. Pro empreendedor, João, Marcelo, esse equilíbrio é fundamental. Cara, é maravilhoso. Equilíbrio emocional. Equilíbrio é fundamental, né? Quebrou, roubou, né? Perdeu tudo. Não tem problema, a gente começa de novo. Faz parte, cara. Entendeu? Eu acho Aí você usa toda a experiência que você já tinha, acrescenta mais. Você é um cara meio incomodado, você está sempre querendo mais. Sim. Então, para o empreendedor, esse equilíbrio ele é de suma importância. Equilíbrio não só nos negócios, mas em toda a esfera da sua vida ali, porque o negócio ele mexe com tudo, né? Sim, mexe com Ser tudo. empreendedor, ele mexe com todas as esferas da sua vida. Então, se você tem equilíbrio, você não consegue... Ah, não, eu sou um cara equilibrado e vou usar só no empreendedorismo. Não, ou você é equilibrado em tudo, né? cara. Ou não. E eu acho que isso é bem importante, sabe? Porque assim, independente do que esteja acontecendo, qual que seja a situação, a gente tem que estar... A gente tem que estar são, a gente tem que estar tranquilo. pleno, né? Independente do que aconteça. Tem dia que a gente tá, cara, por aqui. Sim. Mas a gente tem que, cara, dar risada, cara. Não tem o que fazer, cara. O Romerito, toda vez, a gente sempre dá risada, sempre conversou, Não dá, cara. né, meu? Parece que não tem problema, Parece que né? não tem problema. Quando você vai ver, tá cheio de problema. Mas não conta problema, não. Deixa o problema pra depois aí. Deixa eu ver lá, E- Fala do sucesso. E isso que é bem legal. Outro dia eu tava vendo até eu vejo um negócio em tudo. Eu sou um cara que... A minha esposa fala que pra você tudo é fácil. Ela sempre fala isso, porque eu acho que é tudo fácil. Eu já quero fazer, eu já quero... Aí eu tenho até que colocar um pezinho atrás pra eu falar, calma, não, agora não é hora. Ela é o equilíbrio. Ela é o equilíbrio. Ela é o cara. equilíbrio, não, porque eu Porque todo sonhador, né? Todo vendedor quer estar sempre nas nuvens, né? tenho que ter, senão não vai. E de verdade, cara, eu acho que o resultado que hoje tem... Não é só meu, é da minha família, é da minha esposa, que a gente tá há 10 Sim. anos. Ela, cara, me ajuda muito. Às vezes eu sento pra conversar com ela ali, ela me fala duas coisas ali, de repente ela faz até o papel da minha mãe lá atrás, lá, que puxar minha orelha, né? Fala, pô. E aí põe a gente num lugar, porque ela é minha sócia hoje também, né? Então isso é bem legal. E eu tava vendo também um outro podcast outro dia de vocês, acho que foi da Letícia, né? Que ela tava falando referente a empreendedorismo pra criança. Cara, isso é sensacional. Quando eu vi isso aí, dá vontade até de investir já. da Aline. Desculpa, Aline. Letícia não. Aline, fantástico. Deu Você até viu? vontade de investir, cara. Porque eu falei, cara, que negócio legal, cara. Falei assim, Muito bom, que muito bacana, sabe? Tipo assim... Você hoje... Bom, daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho do teu empreendimento agora, né? Do teu... Da WhatsApp. Da WhatsApp, né? Legal. E você se considera um inovador? Cara, inovador não. Mas eu tento sempre melhorar o que eu faço, sabe? É. Porque assim, hoje eu venho de negócio que é uma rede de franquia. Então, assim, eu tento sempre melhorar o que eu faço, assim, né? Inovador também... Então você é um Então você inovador. é inovador. Não é inovador, é verdade, é verdade. Não, é inovador. Se não se inovador. considerava, agora já é inovador. É verdade, é verdade. Parabéns. Parabéns. Não, Parabéns. Isso é verdade, né? Porque você não precisa Porque- reinventar a roda, né? Você porque- pode só inovar, né? O Inovar. conceito de inovar é você fazer diferente a mesma coisa, né? Sim, não, faz sentido, faz sentido. Então hoje eu tento sempre fazer o meu melhor. Cara, porque eu tive uma reunião esses dias com a minha equipe, reuni todo mundo na sexta, que eu assisti um vídeo, eu esqueci o nome desse cara, um cara bem bacana, um senhor que ele é professor de faculdade. E aí ele fala, se você está fazendo o seu possível ou melhor. E essa foi a reunião que a gente fez e eu acho que isso eu vou trazer. Não, o Portela? Portela. Ah, o Portela. É. Portela. Mário Sérgio Portela. Portela. E aí eu vou trazer isso aqui, eu acho que até como emblema pra gente no ano que vem. Porque, cara, foi uma reunião tão forte. Fazer um possível Cara, ou melhor? Forte. Cara, vamos fazer o melhor, cara. A gente tá aqui porque se você quer ser sempre a mesma coisa, você quer ser sempre mais ou menos, cara, vamos fazer o melhor. De repente a gente não vai conseguir ali o mais... Cada dia a gente for criando um pouquinho, melhorando um pouquinho a mais, as coisas vão ser melhores. Então, assim, cara, é isso que eu tento buscar também, que é a inovação. É. Né? No empreendedorismo que é legal isso, né? Porque, assim,
A gente tá aqui nesse bate-papo, contribuindo aqui com as nossas experiências. Aí você vem me falar assim, né? Você tá fazendo o possível ou melhor, Marcelo? Ué. Quantos momentos da nossa vida a gente tá só fazendo o possível, né? É, cara. Sendo E é que você verdade. poderia dar o melhor. É. Aí se você Isso acorda todos os dias perguntando, hoje eu vou fazer o meu possível ou hoje eu vou dar o meu melhor? Isso tira a gente da zona de conforto ali, cara, Totalmente. pra tudo. João. Totalmente. Pra tudo, cara. Totalmente. Então, isso é bem legal. Eu acho que é algo que eu tô adotando mais agora. Eu sempre me alimento bastante de todos os conteúdos ali da internet. Lógico que eu tomo cuidado, né? Sim. A gente tem que tomar cuidado com quem tá falando. tem que filtrar, né? É, filtrar se realmente a pessoa tá tendo resultado ou se é só uma falácia. Porque hoje tem muita gente que fala. E aí eu fui lá e tô trazendo pra Empreendedor isso. de palco, né, João? É, então assim, eu absorvo bastante, porque, cara, é muito importante. Tudo que a gente se alimenta, a gente cresce, entendeu? Sim, exatamente. Então isso é bem legal, cara. Fala hoje dessa franquia maravilhosa aí que você tá... Você que é o cara aí que tá inovando. Eu posso falar assim porque eu acredito que a gente tem tranquilidade em falar isso por teu posicionamento, pela forma sua de pensar. Então, manda aí o que você tá... Hoje tá só maravilhoso, tá tudo maravilhoso. Passou a garoa, passou a tempestade, né? Mentira, tem chuva em tudo que é lugar, cara. Não adianta você achar que não tem chuva, cara? Tem chuva em tudo que é lugar. Porque toda plantação para dar fruto precisa ter a uva, né? Tem que ser cara. regada, é verdade. E assim, Se não chove, não colhe. eu inaugurei a unidade em 2018. 2018. E aí, eu plantei em 2018, 2019 e 2020. Eu sempre plantei, né? 2020 foi a época que agora começou. Eu falei, cara, agora é a hora da colheita, né, cara? Vou continuar plantando com essa mão aqui, mas agora é hora de, né? E aí, na hora que começou a plantação, começou uma ventania. Eu falei, peraí. Começou a balançar e veio a chuva. O coronavírus. Aí eu falei, pô, cara, então assim, eu sou todo presencial. Presencial, né? Cara, como que... Então a gente teve todos os formatos, a gente teve ali a franquia também apoiando a gente ali em algumas decisões, estratégia. algumas estratégias, mas, cara, a gente tem que se reinventar, cara, a gente tem que Tem que se trabalhar. Então, reinventar. Legal. eu mantive a minha intenção de, cara, presencial. Eu sempre fui um cara que eu adoro presencial, cara. Eu fiz um pouquinho de online, mas assim, eu acho que as pessoas precisam disso, sabe? Preciso. Cara, Olho a olho ali. a pessoa... Energia, troca energia, troca. contato humano. Calor humano. Ainda mais o inglês, né? Que o inglês é resultado de socialização. Você precisa aprender a conversar, você precisa conviver com outras pessoas. Precisa. Você precisa ter essa troca. É. Então, assim, e aí eu comecei a trazer isso, e aí a gente, cara, veio se resgatando. Agora 2022 foi um ano de muito trabalho também, né? E a gente está com a perspectiva de 2023 ser um ano incrível, né? A gente ia inaugurar, né? Eu comecei em 2019. 2018, na verdade. E aí 2019 a gente avançou, 2020 a gente já ia inaugurar a segunda unidade em Osasco. A gente já tinha comprado, já tinha dado, cara, pô, uma unidade bacana. A gente fez os estudos ali da região. Certo. A gente já ia inaugurar, só que aí veio a ventania e a gente foi lá, começou a chuva, aí a gente foi lá e deu uma segurada. Falei, calma aí, pera aí agora. Senão Só que o vento bateu forte. bateu o vento, aí falou, cara, não, se eu continuar aqui eu não vou conseguir. Aí a gente deu uma segurada. E aí agora a gente tá investindo de novo, a gente tá trabalhando forte de novo. E Tá aqui nos próximos anos. O mesmo equilíbrio que você falou que teve nos outros negócios, para passar no WhatsApp também, foi o mesmo equilíbrio, João. Foi, cara, porque apesar do nome, o nome é muito forte, o WhatsApp hoje é a melhor escola de inglês, né, da América Latina. E da última vez a gente ganhou o prêmio como segunda melhor coordenação do inglês ali também, com o nosso coordenador. Uma história de empreendedorismo incrível, cara. O meu melhor professor profissional hoje é um nigeriano, cara. Que veio pro Brasil só falando bom dia. Olha O só. apelido dele, quando ele chegou no São Vicente, era Bom Dia, pra você ver. E hoje o cara se destacou no segundo ali, como o melhor coordenador de unidade ali de ensino de inglês. Então, assim, olha que legal, que o empreendedorismo não tá só em mim, tá as pessoas que estão junto com a gente. Olha. Então, assim, a gente tá entregando esses resultados, né, O cara? exemplo arrasta, né, João? O exemplo é a raça, não tem jeito. Isso é bom, cara, porque assim, não tem que ser, não só eu tenho que ser vitória, não é só eu que tenho que ter a vitória. A vitória tem que ser em conjunto, todo mundo tem que crescer de alguma forma, sabe? Então, assim, a gente está avançando. Então, assim, agora é a hora que a gente vai entrar para segunda, terceira, quarta, quinta escola, aí, se Deus quiser, aí nos próximos anos. Sim. E a gente teve que ter essa resiliência. Eu tive que ter, né? Sim. Pô, cara, imagina. Você fala, cara, e agora? O que eu faço? O que eu Meu faço, Deus é. do céu. E assim, algo incomum, né? Que Não, aconteceu, né? quem estava preparado para isso? Outra cara? coisa, né? Eu tenho 48 anos, né? E eu não imaginava que eu iria, com todo esse avanço tecnológico,
eu não tinha nem ideia que nós iríamos passar, eu iria nessa minha geração passar por uma pandemia, né? E é muito engraçado porque nós sempre estamos nos surpreendendo. Igual, você não imaginava, nem o Romerito também, né? Não imaginava que... O Romerito também, o Romerito tem 50 aí. Tem 59. 50. A gente brinca assim, né? Sou menininho. 59, Romerito? 59. Achei que era 62, pô. É 59, cara de 62. Não, é 59 na fisionomia e 35 no RG, entendeu? Olha, então tá bom. Vocês não estão errados, não. Não estão errados, não. Rodou com pneu murcho na marginal, né? A gente fala assim que rodou o motor que rodou muito sem óleo. Olha aí. E aí, acho que assim, não imaginava. Começou a acontecer, assim, foi quando deu lockdown, para tudo, todo mundo em casa. Cara, parecia Sem informação The Walking ainda. Dead, né? Cara, parecia assim, Assustador. você olhava para a TV, eu acompanho alguns noticiários, né, internacionais, e tenho muitos amigos fora também, e eu vinha na Itália. Cara, a quantidade de pessoas morrendo. Então, assim, foi tão assustador porque, assim, veio vindo numa onda, só que uma coisa é você olhar para a TV, né? Uma coisa ver perto de você você. ver perto de você. É você abrir a janela e falar, pô, tá acontecendo aqui fora. Tá acontecendo aqui fora. Aí, uma coisa é você olhar, o pessoal fala assim, olha, os comércios daqui, lá fora, estão parando isso. Uma coisa é você chegar, um comunicado do condomínio e falar assim, todas as atividades desse edifício serão suspensas a partir de amanhã de tal horário. Cara, parar tudo, somente supermercados abertos, farmácias e os hospitais, né? Claro, E a né? cabeça pra entender Aí tudo você isso? tem que se reinventar mesmo. Aí vai todo mundo pra casa, ok? Você fala assim, vai ter dinheiro como? E isso pro empresário, né? Como nós, cara, é assustador. Eu não dormia. Porque o sensação que de morte. acontece? São 21 famílias. Eu tenho 21 consultores e gestores na minha empresa. Olha aí. Então, assim, como que eu vou fazer com essas pessoas que trabalham comigo? O senso da responsabilidade do empresário. Porque eu não estava pensando em mim, mas eu estava pensando nas famílias que trabalham comigo, nas pessoas que trabalham comigo, né? E, então, cara, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. O mundo foi surpreendido. E aí nós começamos a olhar que... Nós estávamos falando agora há pouco de frequência, ambiência, está perto. Nós começamos a valorizar isso que está acontecendo aqui agora. Show de bola. Isso. Ó como Certo? foi importante. Foi importante. Assim, nós tivemos que olhar para nós, começar a entender, e eu tenho certeza absoluta que passou na tua cabeça aquele tio que faz tempo que você não via. Sim. Quantas vezes você postergou de visitar os teus pais, ou um amigo, ou uma amiga, ou um primo, ou um irmão, porque você estava muito ocupado. Aí, daqui a pouquinho, você começa a falar assim, cara, olha o que Romerito tá tá assim, acontecendo. Romerito. Tá sumidinho? Não. Olha a reflexão aqui, hein, João? Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Te ligar no WhatsApp da marca na reunião, faz favor. Tô falando pra você. Lembra a reflexão aqui. Já falei pro Romerito. E Liga pro aí... cara, não atende, meu. Ah, é? Mentira, Romerito. E isso, se você for ver, nós começamos a entender o quão frágil são os negócios. Eu, Marcelo, não acredito na estabilidade. Tudo é instável, até porque tudo se move. Sim. Ok? Tudo se move. Então, mas eu acredito nas pessoas, né? E a pandemia começou a mostrar muito isso. A solidariedade das pessoas. Quer dizer, tanto é que a internet ficou congestionada, né? Porque pessoas tentando falar com familiares de outro lugar, de outros locais. Então, os negócios em si, você fala assim, agora? Foi aí que nós tivemos que aprender a se reinventar, aprender novamente. Então, a vida é um aprendizado. Todos os momentos nós vamos estar aprendendo. Até no último momento teu aqui, você vai estar aprendendo. Até porque você tem que aprender, porque você vai ter que morrer. Já começa por aí também. Exato. Não é? Exato. Então,
por você, para as pessoas que nos assistem, o empreendedor, o empreendedorismo, o empresário, ele tem esse senso de responsabilidade. Ele é o cara que tem que pensar. Não adianta terceirizar a questão de você criar, você buscar formas de resolver, a forma de você ser estratégico. Exatamente. Porque tudo é instável. Pois é, e assim... E o empreendedor, cara, assim, lógico que a gente trabalha, que a gente visa o lucro, mas a gente pensa muito nas pessoas. Meu Deus do céu, quando você falou isso aí, eu fiquei preocupado. Falei, cara, como que eu vou, né? Como que eu vou fazer com essas pessoas? Sim, porque exatamente. Pô, a pessoa que, essa daqui, ela mora sozinha, não tem ninguém aqui em São Paulo. Por exemplo, o meu coordenador é da Nigéria, veio aqui só pra trabalhar. Sim. Cara, não tem ninguém aqui. Não tem Se ninguém. esse cara perde E aí, o como é que trabalho, fica? que esse cara vai? Ele vai pra onde? Quem vai ajudar ele? É isso. E aí você vai pegar outra pessoa também que mudou de cidade, tá aqui. Então, assim, é uma responsabilidade muito maior do que só, porque eu vejo muita gente falando, empresário, não sei o quê, só visa lucro, não sei o quê. Só que assim, quando o cara tá eu falo assim, cara, faz um teste, vira um empresário. Aí depois você vai entender. Sim. Né? É que nem quando o pessoal fala assim, não, quando eu sou pai, meu filho não vai assistir televisão. Cara, vira pai. Aí você vai vir, depois você fala. Agora minha filha Vai comer doce, né? vai comer doce, Minha filha tá com 6 meses, indo pra 7. Né? Então, assim, cara, olha aí. Então, assim, tem coisas que só aprende na raça. Então, assim, naquele momento, a gente teve que olhar assim pra todo mundo e falar, cara, como que eu vou salvar essa galera? Eu vou me salvar também, eu preciso me salvar também. Mas o que eu vou fazer com aquela galera? Então, assim, foi um momento que, assim, eu não mandei ninguém embora. Segurei todo mundo. Segurou as pontas. Não mandei ninguém. Todo mundo fechou 4 meses, todo mundo em casa. Eu ia trabalhar sozinho na escola, porque assim, cara, eu tinha que cuidar da minha sanidade, cara, mental. Cara, preciso fazer alguma coisa. Eu só tava em casa, No começo foi diversão, né? No começo eu falei, são só 3 meses, vou ligar aqui um som, desliguei a televisão, parei de assistir jornal, coloquei lá as músicas que eu gostava de ouvir, fazer um churrasco, virei carpinteiro, virei tudo, fiz tudo. Pintor, resolvi tudo lá em casa, cara, minha casa ficou... Todas as pendências foram colocadas em dia, cara, cara. Lá em casa tinha uma tomada. Vamos começar agora a falar dos bastidores. todas Lá em as casa pendências. tinha uma tomada. Eu sou sincero em dizer. Tinha uma tomada lá em casa que só tinha que colocar um parafuso e apertar. Rapaz, eu e ela nós nos conversávamos. E ela aí falou assim, ficava, Marcelo, né? estou aqui toda torta. Eu falei, eu estou vendo. Passava um Daqui dia, a pouco 2 dias, daqui a passava pouco meses e tudo mais. Quando veio a pandemia, claro que no primeiro momento foi uma agitação, mas depois é aquilo. Eu descobri algumas outras coisas. Eu descobri que eu sou o cara que eu consigo apertar um parafuso. Vai lá aí! É isso aí, cara. Então, assim, no momento... Que habilidade, hein? Foi aí! Isso é muito bom, cara. E no primeiro momento, eu acho que serviu pra gente olhar pra dentro, assim, pra nossa casa, olhar sim. pra nossa família, cuidar dos nossos. Sim. Só que depois eu já falei, cara, agora o ciclo tá apertando, não somos só mais 3 meses. Agora são mais. Pô, tem que... Será que a reserva vai durar mais tempo? Então aí foi a hora que E eu a falei, sensação cara, é que não tinha fim, né? Não tinha fim. E aí eu falei assim, cara, vou pra escola, falar pra minha esposa, vou pra escola trabalhar de lá porque eu vou tentar fazer alguma coisa assim, porque só aqui eu não tô conseguindo. Então, mesmo que eu ia 2 horas, 3 horas, voltava pra casa, aí a gente pegava tava o carro... numa ambiência diferente. aí a gente pegava o carro, dava uma volta, tudo fechado, a gente pegava pra dar uma volta, porque, cara, a gente precisa cuidar da nossa sanidade mental. Isso. Apesar do momento da gente estar bem, mas a gente sabe que, cara, qualquer evento a gente tem uma responsabilidade muito grande. E não só pensar nos problemas. Só que sair para ver soluções. E aí foi o momento. Aí eu comecei a trabalhar. Então, assim, eu fui uma das primeiras escolas a voltar ao presencial. Legal. Eu falei, cara, Olha, que se legal. para mim é assim, Que legal, imagine para as que pessoas. legal, João. Então eu voltei pro presencial, dar o WhatsApp, mandei mensagem pra galera. Quem quer vir, vem. Aqui a gente tem o espaço. Todo Com mundo toda vem a de segurança, máscara, né? Todo mundo Resgatando a confiança, E né? a gente foi resgatando. Sim. E por incrível que pareça, assim, 80% das pessoas já quiseram voltar. Olha, Legal. Você, cara, preciso voltar, eu não aguento mais. Até por conta da necessidade de não aguentar mais ficar dentro de casa, né? Na época, o que eu fiz? Eu chamei os profissionais para a escola, a gente começou a dar aula online da escola. Então assim, eu falei, cara, vamos trabalhar. A gente podia trabalhar de casa, mas não, vamos trabalhar Inovou, da né? escola. Inovou. Que é importante porque era importante pra galera, porque a Sim. galera tava Inovou. pilhando. Eu tinha um professor que ele quase deu pau. O cara ficou louco, o cara falou, não, vou morrer, vou não sei o quê. Eu falei, calma, teve calma. isso. Não teve teve fuga isso. de alunos, João? Assim, saiu, né? Não tem jeito. Sim. Cara, saiu 50%, até mais, já da quantidade de aluno. Caramba. Entendeu? Porque a galera, não tem como. A galera tem que reduzir custo também. Sim. Sim, Então, sim. assim, aí eu falei, cara, deixa eu cuidar da galera, que senão a galera vai pirar. Aí eu fui lá, chamei todo mundo pra trabalhar da escola, a gente começou a trabalhar da escola, aí depois a gente começou a chamar os alunos. Aí teve um aluno meu que falou assim, João, é o seguinte,
eu Fica sei- mais perto do microfone. Ah, desculpa. João, é o seguinte. Eu não sou acostumado com isso. Normal. Hoje E tá aí- famoso. É muito chique, é muito chique. E aí, um dos alunos meus falou, João, ele tinha contato meu direto, ele falou, João, cara, por favor, cara, deixa eu assistir a aula aí online da escola. Ele falou assim pra mim, cara, por quê? Porque eu não consigo em casa, cara, minha filha fica gritando, correndo pra lá e pra cá, eu não consigo prestar atenção, eu preciso aprender. Então, esse cara, eu abri o professor dava aula em uma sala, ele ia pra outra sala assistir a aula do professor online. Cara, aí eu falei, cara, a galera tá querendo voltar. E aí eu comecei a fazer isso e a galera começou a voltar. Por quê? Porque as pessoas precisam viver o presente. Sim. Precisam ter contato com outras pessoas. Essa área digital ela é muito boa. Ela é maravilhosa. A gente pode ter tudo. Mas foi o que até que a gente tava conversando lá. O crescimento é esse aqui, ó. É o presencial. As pessoas... A troca, né? E aí foi a hora que a gente começou a avançar. E a gente voltou, a gente cresceu. A gente tá trabalhando muito aí para que 2023 seja incrível. Ô, João, a gente está caminhando para o fim desse bate-papo aqui, bem rico, mas a gente começou a entrevista aqui, o bate-papo, falando sobre resiliência, e eu sei que você é um excelente, mas assim, excelente, um dos melhores que eu conheço também, vendedor. E aí, na construção de tudo isso que você contou aqui pra gente, eu vi a presença do vendedor muito forte. Né? E eu queria que você, rapidamente mesmo, que você falasse aqui para nós aqui a importância do vendedor, independente se ele seja dono do negócio ou não, do vendedor, a importância da área de vendas, a importância da figura do vendedor em um negócio. Porque você vê muitas ideias legais, né? Você vê o pessoal projetando, montando um plano de negócios e a estratégia comercial, que é o pulmão, o coração, a mente, é tudo da empresa. Não existe uma ideia boa, materializada, se a área de vendas não for funcional. Exatamente. E aí você disse, todos os seus negócios foram construídos em cima de vendas. Você construiu, e vendia isso, vendia aquilo, vendia isso, e chegou hoje como franqueado da WhatsApp, de sucesso, já com projeções de novas unidades aí. Legal, cara. É sucesso, parabéns pelo sucesso. Né, João é Marcelo? vendedor, né? Vamos Vamos colocar na melhores. nossa carteira aqui que já vai começar a Aí. vender. Pera aí que O Vende cartão essa vai carteira. cantar. Vai. O cartão vai cantar que ele vai vender um curso agora. A gente tava conversando lá fora. Na verdade, Detalhe. Eu falando, esse dia alguém me entrou em contato para vender um curso online da WhatsApp e falou, eu tô com um contrato aqui para você assinar já. Aí Assim. venda de impacto. Né? uma pergunta. Vocês consideram o inglês importante? Vixe. Pegou. Não. Corta, sim, corta, sim. corta, que eu não vou comprar nada. Eu falei. Ativei o arquétipo do vendedor. Eu queria te vender. Cara, Não, pra mim venda é extremamente importante. Não, inglês é e importante. o inglês? O O inglês? inglês importantíssimo. Importantíssimo. Por que você não fez até hoje? Ó, João, alguns há controvérsia, mas uns diriam que eu sou relaxado. Então tá bom. Então no final desse podcast eu vou entregar. Não sei se você já fala inglês agora. Eu conheço o Merito, né? Mas se você não fala, eu vou Você entregar. fala inglês ok ou não? Inglês. Vocês Olha aí, ó. Olha aí. Eu vou trazer o contato pra vocês dois aí. Vocês vão estudar na melhor escola da WhatsApp aqui. Aí, ó, nossa. Tá bom? Oh, obrigado, E obrigado. assim, eu faço uma aposta com vocês. Ó, vai, fala a aposta. Se daqui um ano Ah, vocês estudarem na minha escola e vocês não falarem inglês em um ano, pelo menos pra fazer uma viagem, eu devolvo todo o investimento de vocês. Que é isso, Olha aí. senhoras e Olha aí. Mas tem que estudar, não adianta também não, né? ao vivo aqui. Compromisso ao vivo aqui. olha aí. Mas tem que Hoje é dia Aí, 25. Mas tem que estudar, não adianta só não frequentar, Tá certo, entendeu? não, tá certo, tá certo. Mas é isso, assim, Não a adianta verdade... só estudar o verbo to be, né, Não, João? cara, tem que adianta, produzir, tem que entendeu? estudar. Legal. Mas a verdade é que a venda é pra tudo, cara. A gente verdade. vende, ou a gente vende as nossas horas, ou a gente vende um produto. Quem nunca deixou de fechar uma venda, né? Ou de escalar porque não tem o inglês fluente? Pois é, não. Eu sou um deles. Já deixei de fazer negócio, de participar de negócio, porque não tinha o inglês ali fluente. Você fica na dependência de alguém ali, mas a pessoa que fala o inglês fluente ali, ela já... Ela tem um resultado muito maior. E ela abre o descarta leque. ela descarta você. E a pessoa que tem o inglês fluente, Gerou conexão. ela tem um leque maior, entendeu? A verdade é que quando você fala inglês, você aumenta mais a sua capacidade de você fazer negócios Sim, ou exato, trabalho, enfim, né? Mas tá lá fora, ó, fica tranquilo que a gente vai resolver isso aí, depois a gente já assina tudo aqui. Mas a importância da venda é que assim, a gente vende, todo mundo vende.
A verdade é que todo mundo Você vê vende. que o vendedor é bom, né? Antes de falar sobre venda, ele já vendeu. Porque aí ele já prova que ele é vendedor, que ele é bom. Eu falei né? pra você, tira a carteira, põe na mesa. Que a venda vem vindo. Agora que eu já vendi, vou falar sobre vendas. Fica fácil, né? Agora, então. Mas é assim, cara. E a gente, todo mundo vende, cara. Você tem que vender sua hora. O médico, ele vende a hora dele. Ele tem ali o X, ele recebe tanto por hora. Então, assim, ele se especializa para ele vender hora, né? Hoje uma pessoa, a publicidade, ela vende a imagem dela. A galera, hoje você vai pegar um Instagram, a pessoa se cuida muito, ela precisa se cuidar. Ela precisa ter uma aparência, ela precisa ter não sei o quê, ela precisa ter X, frequentar tal lugar para ela poder vender a imagem dela, para ela poder fazer mais publicidade. Sim. Então, assim, quando você investe numa educação, você está investindo para você vender, que nem o inglês. Quando você investe no seu inglês, você está investindo em você para você poder aumentar a cobrança do seu serviço. Então, assim, cara, agora eu sou um profissional com inglês, dependente da Agrega área. valor, né? E aí o Agrega cara valor. aumenta as 40%, 60% a mais. Sim, sim. Porque ele tá avançando, Isso né? mesmo. Então, é isso que acontece. Então, todo mundo vende. E quando eu vim para o WhatsApp, eu aprendi mais isso. Eu sempre tive o tipo vendedor, né? Todo mundo fala, pô, eu sempre fui um cara comunicativo, tal. Mas eu entendi a importância da venda, da negociação, né? Depois que eu vim para o WhatsApp. Então, assim, cara, a gente precisa vender. Você não precisa ser um vendedor, aquele cara que fica falando, não sei o que lá, tem aqui, eu sempre cheio de oportunidade, Sim. sempre cheio de coisa. Mas, cara, você tem que saber que a importância de você vender, porque você está se vendendo toda hora. Quando você chega, a pessoa já está te comprando. Se você falar bonito, a pessoa vai te comprar de um jeito. Se você falar errado, você vai comprar do jeito. Então, depende de para quem você vai fazer. O que você quer fazer. Então, assim, cara, se eu for me comunicar com uma criança, eu não posso me comunicar assim. A criança não vai, cara. Não vai entender, Não não vai vai absorver. entender. É. Entendeu? Então, você fala, pô, esse cara tiozinho chato aí de tudo, né? Então, você depende do que você vai falar. Então, assim, galera que tá aí, a importância da venda ela é muito importante. A importância da venda é muito importante nos vai, né? Mas a venda ela é muito importante na nossa vida. A gente vende tempo, a gente vende conteúdo, a gente vende trabalho, a gente vende tudo, cara. Então, assim, já sabendo disso, você tem que se profissionalizar nessa venda. Sim. Né? Você não precisa só ficar toda hora se vendendo e tal, mas depende do que você quer buscar ali na hora. Então, assim, por exemplo, contabilidade, né? Quando eu tava falando com ele, cara, eu já conversando com ele aqui, só de olhar o escritório já... Né? Pô, belo de Já escritório, assinou, cara, maravilhoso. Eu falei, Senhoras cara, e senhores, pô, mais um cara, contrato Senhoras e assinado senhores, mais aqui. um contrato então, assinado. mais um Ei, contrato assinado. Foi isso que eu olhei, cara, de verdade. Eu falei assim, cara, pô, que legal, né? Então, assim, é isso, tudo é venda, cara. Legal. Entendeu? Legal. Obrigado, querido. É verdade, eu concordo. Vendas é tudo numa empresa, né, Marcelo? E ó, pegando um gancho aqui, não esquecendo, possivelmente vai ter um workshop, né? Logo Sim. mais. Um workshop sobre Dezembro. venda. Dezembro, né? Dezembro. E o Romerito, né, vai ser o palestrante. E eu até convido todos vocês que estão assistindo, né, o nosso podcast. Eu sei que vocês estão gostando. Fica ligado aí nas nossas redes sociais. Romerito Feliciano, Marcelo Caetano, João Paulo Santos. João Paulo Santos, né? Fica ligado nas nossas redes sociais que nós vamos dar maiores informações sobre o workshop. Workshop né? que vai acontecer em dezembro. Isso vai ser em dezembro. Fica ligado aí que vem muita coisa bacana e os pitches de vendas, esse cara vai falar algumas coisas super interessantes que eu acho que vale a pena você que está do outro lado aí, você se conectar e ficar ligado. Só falando um pouco. Só te atrapalhei, Não, porque é vou importante só falar. complementar, Marcelo, sobre o workshop. Não, só complementando sobre o workshop, João. A nossa proposta nesse workshop é trazer empresas, empresários para fazer. Seu batom. Pra fazer. Oh, tá, vendo? Eu tinha perdido. Esse workshop a gente vai trazer uma proposta interessante que é trazer empresários, empreendedores e colocar ele para fazer exercício, dinâmicas, né, para que ele saia desse workshop e no outro dia coloque em prática o que ele aprendeu ali no treinamento, no workshop. Então, esses insights de venda, essas técnicas de venda que você comentou aí, a gente vai ensinar ele a fazer na prática. Vai estar me acompanhando lá o Marcelo, mas outros especialistas que também falam sobre inteligência emocional. Um abraço para o Flávio de Moraes, que a gente entende que são pilares importantes de um negócio, né? Você ter aqui o vendas, principalmente, você ter o equilíbrio, né? E vem aqui o cara que também é especialista em finanças. A gente vai juntar esse pacotinho, João. Pô, vamos lá, que eu preciso conversar com ele, né?
E aí, Pô, o cara que é isso vai especialista ser- em finanças, a gente precisa ficar mais próximo do cara, né, cara? Cara do dinheiro, João. Tá achando o quê? Depois eu uso esse batom aqui, vou deixar de lado aqui. Depois eu... É no camarim isso aqui, você viu? Ele fica deixando as Eu coisas dele. procurei no camarim, não achei. Onde Não, tá? olha aí, tá vendo? Pô, que isso, fiquei sem batom aqui. João, quero agradecer a tua visita aqui, querido. Esse bate-papo, cada bate-papo aqui é um aprendizado, né, Marcelo? Muito bom. Por mais que você já saiba, eu também sou apaixonado por vendas, me considero um vendedor também, mas falando das mesmas coisas que você já faz, mas olhando o teu ponto de vista, Sim. é diferente, né? Cara, Somos vendedores, né, Marcelo? Todo mundo é vendedor, mas Venda é cada um tem seu maravilhoso, ponto cara. de vista de vendas, é legal isso, né? Venda é E aí maravilhoso. Você vai complementando, né? né? E eu quero lá, eu quero estar lá pra assistir, de repente, se puder complementar alguma coisa também. Opa. Levo até a minha equipe comercial. Sim. E assim, eu acho que isso é legal, sabe? E é importante você saber que você precisa treinar. Você nunca sabe de tudo. Por exemplo, cara, a gente tem que estudar vendas todos os dias, Todos cara. os dias. Você tem um motivo por que a pessoa compra, né? Você precisa atingir aquele gatilho. Você precisa deixar a pessoa entusiasmada em ter o seu produto ou ter você, enfim, depende do que você vai fazer. E um dos pontos que nós vamos abordar nesse treinamento é exatamente isso aí. O vendedor, ele precisa estar pronto para a oportunidade. Tem oportunidade, você cava ela. Tem oportunidade que ela já está na sua frente. Se você não estiver pronto, ela passa e vai para outro. Sim, Então, nós vamos trabalhar muito o pitch do vendedor lá. sim. Como é que... O pitch dele é perfeito. Eu fui falar que alguém me ligou da WhatsApp, ele já estava com conta. Eu falei, não, tudo bem, a gente assina o contrato agora. Ah, cara. Tá pronto, né? Tá pronto. Imagina- Confia tanto no produto Pensa- que vende, acredita tanto. Pensa comigo, Tá alguém pronto, falou pra você assim, falou assim, ô Romerito, eu vou te ensinar a jogar bola na seleção brasileira. Alguém falou, te ligou e falou isso. Ah, o Tite me ligou, mas eu tava ocupado. Eu tinha que entrevistar você. Eu falei, não vou não. Olha! Aí eu vou lá e sou o Tite e falo assim, é o seguinte, Romerito, ninguém vai te ensinar nada, quem vai te ensinar é o Neymar, é o melhor. Eita. Então é isso que eu tô falando. Então assim, apesar de você estar na seleção brasileira, eu tenho o melhor. Então se você for estudar lá na WhatsApp Barueri, você fica tranquilo que... Aumentou a régua do lado. Não, aumentou a regra não. O curso subiu um pouquinho a regra, né, Marcelo? Fica tranquilo, fica tranquilo. Marcelo, suas considerações finais aí pro João. João, obrigado, tá? Obrigado a vocês. Por toda essa experiência maravilhosa, né? E que nós tivemos aqui, o Romerito, né? Vocês têm aí uma história, né? Acredito que eu senti um pouco disso daí que vocês viveram. O Romerito estava falando da padaria também. Depois tem que terminar aquela ideia da padaria. Pois né? é, a gente tava... Temos tempo aqui? Aí, fala da padaria, vai lá. Não, na verdade não é nem da padaria. Como é que nós nos conectamos? Aliás, é importante trazer essa reflexão. O pessoal que está assistindo a gente, networking é uma coisa muito presente na vida do empreendedor. Sim. Né? E para quem me acompanha nas redes sociais, acompanha o Marcelo também, João, nós falamos muito sobre networking. Né? Da importância dele, das portas que o networking pode abrir e de como você ganha dinheiro com o networking. Sim. Como o empreendedor, de acordo com a necessidade dele, cada um começou a empreender por algum motivo. Ou porque achou que ia vender 600 marmitas logo. Viu o outro ganhando muito dinheiro com Caramba, marmitex. Um dia eu vou conhecer esse cara, né, cara? Vou mandar mensagem pra ele. Se o Fala, como cara você vende fez isso, né, 600 cara? marmitas, eu também posso vender. Pois Tu é, passou cara. de 30, né, João? Não. Ainda bem que você é um cara resiliente, né? Porque senão a gente não estaria nem aqui. O cara deve tá feliz lá pensando em mim. Pô, aquele besta lá. 15 ml. Então, a importância do network, eu acredito muito no network. Estamos aqui reunidos por conta do network. E aí, a conexão com o João também veio através do network. Quando os empreendedores começarem a acreditar mesmo, não somente acreditar, mas fazer o network de forma genuína e da mesma forma que você tem técnica de vendas para você, tô aqui com você, você é meu cliente, existe técnicas, ele consegue ter sucesso numa venda muito mais rápido e fácil se você utiliza das técnicas, você vendedor Sim. sabe. O network da mesma forma. Sim. Se você sabe fazer networking de forma genuína e ir aplicando as técnicas, você se conecta, você gera conexão, engajamento e os negócios começam a fluir. Voltando a falar daquilo que a gente falou lá atrás, ambiência. Ambiência. Network, ela te leva para aquilo. Você começa a falar assim, cara, pô, eu tô aqui agora, conheci o Marcelo hoje, né? Falei assim, cara, como que a gente faz aí a parte de gestão financeira? Pô, o cara domina esse negócio. Eu não Sim, domino. sim. Eu domino de vendas. De repente você perguntar isso aí, ou tem gente que domina mais que eu vou lá entrar como aluno e perguntar pro cara, entendeu? Exatamente. O networking, ele te leva a lugares inimagináveis. Não, Você nem maravilhoso. imaginou Sim.
que pudesse chegar aqui. O João não imaginou que ele pudesse ser hoje um franqueado da WhatsApp. Porque a gente tomou um café junto lá no Francisco, lá, que foi o rapaz que indicou. Conexão network. E o melhor do network é aquilo, quando a pessoa te indica. Tipo assim, quando eu fui tomar um café, o Francisco falou, cara, você tem uma conversa muito legal de empreendedorismo, porque eu sempre gosto de conversar sobre isso. Ele falou assim, cara, eu preciso te apresentar um cara. Preciso te apresentar um cara. O cara Eu falei, só fala de empreendedorismo também. Cara, vocês vão criar uma conexão. E aí ele foi lá e me apresentou o Romerita. E, cara, hoje a gente tá aí, né, com contato já de mais de 4 anos, aí, de uma parceria bem Legal, bacana, que a gente bacana. vai se falando, entendeu? Sem interesse nenhum. Sim. Não tem interesse, porque o negócio dele hoje não tem vínculo com o meu, Sim, né? sim, Mas a gente sempre trocou bastante ideias, porque o meu negócio é que eu quero que ele faça sucesso e o contrário também é verdadeiro. É. Entendeu? É verdadeiro. E aí onde está a essência do networking aí, né? Por mais que os nossos negócios, João, são de segmentos totalmente diferentes, mas a contribuição aqui do conhecimento. As dores são as mesmas, querido. Só mudou o endereço. É. Só muda o endereço. Mas assim, a essência do network também, depois que o Francisco... Um abraço para você, viu, Francisco? Francisco Valeu, da Francisco. Arte Pães. Fazer logo uma propaganda dele aqui. Opa. Francisco da Arte Pães, fica aí no Jardim São Pedro, Barueri. E aí, quando o Francisco falou do João para mim, eu falei, não, legal conhecer, né? Trocar ideia. Sim. Da mesma forma que ele vendeu a minha imagem para o João, ele vendeu a imagem do João para mim. E aí que está a essência do network. Quando você cria uma conexão com uma pessoa, ela vai vender você. Olha, a gente está falando de vendas de novo, hein? Ela vai vender você para você. Porque ela acredita. Porque ela acredita. E quando chegar assim, fala, cara, fala ali com o Romerito, é o cara. Na hora que você vai falar assim, o cara já chega pronto, fala assim, cara, deixa eu conhecer esse cara. Exatamente. Entendeu? É. E vice-versa também, né? Não, e da mesma forma aconteceu quem? O Joel, né? Um abraço, Sim. Joel, que tá com você lá. Eu fiz o vínculo, eu falei, cara, vai lá conversar com o Romerito, o Joel, o rapaz que trabalha comigo. É. E aí eu falei com ele, vai conhecer o Romerito, porque ele também é um cara muito comunicativo. Eu falei, cara, de repente vocês têm alguma sinergia, alguma coisa. Então assim, vamos se falar, entendeu? Independente de qualquer outra coisa, cara, se fala. Legal. Não sei o que vai acontecer aí, mas Sim, sim. vocês precisam se comunicar, entendeu? Isso fica viciante, não? Você quer conectar pessoas que estão na mesma frequência. E já fica estão no tranquilo mesmo aqui que a gente vai se conectar, viu? Opa! A gente tá se conhecendo aqui. Tem um contrato pronto Não, pra você fica tranquilo. assinar. Pelo menos pelo menos um ano e meio. Daqui a pouco a produção traz o contrato aqui pra você assinar ao vivo. Vamos lá, traz o contrato. João, você tem vendedor aqui também. Não, senão eu coloco aqui na saia justa. Você vai fazer inglês? Aí tá vendo? E assim, o vendedor sempre cai na lábia do outro vendedor, né? Cara, não tem jeito. Impressionante, rapaz. Mas não, você eu- cai... Ô, rapaz, eu falei, não acredito que eu caí nessa técnica aqui. Eu aplico ela e caí nessa. E eu vou te também. dizer que eu, como comercial, cara, facilito a vida do outro. Exato. Porque eu sei que eu quero, eu sei que eu preciso. Então eu vou lá e falo, cara, não tem por que eu ficar aqui, de repente, cara, pô, legal, cara, eu quero sim, cara. Show de bola. Pô, porque, assim, às vezes o cara fica com medo de fazer alguma coisa que o cara, não, o cara foi vendedor, o cara foi vendedor. Mas quando Não, você não vê assim, você fala assim, cara, eu preciso. Aliás, o Flávio Augusto e o Caio Carneiro é um dos caras que tá... Aliás, principalmente o Flávio, é um cara que eu tenho como referência que ele desconstruiu aquela fama ruim de vendedor que só quer cara. te empurrar, só quer te enganar, entendeu? Sim, exatamente. O Flávio desconstruiu muito isso. Construiu muito isso. Tá? Construiu. Verdade. Eu acredito, a pessoa quando fala... Eu tinha, assim, um receio. Você é vendedor? Não sou vendedor. Sou comercial, eu sou executivo Aí de eu vendas, queria eu até uma sou... frase bonitinha, né? Porque o cara, se não você é vendedor, ih, já vai me enrolar, né? Já vai me empurrar alguma coisa. verdade, tinha isso Tinha mesmo, aquele negócio pejorativo. É. Eu falei, não, eu não sou vendedor, eu sou o cara que desperta a vontade de você comprar. Mas é Por que verdade. falar que eu era Suprir a tua vendedor? necessidade. Porque falar É um que produto. Né? falar Assim, que era eu sou- vendedor, de fato, era uma dor. Eu sou pra o outra médico da pessoa, sua dor, meu. cara. É, exatamente. Eu sou médico Seguinte. da tua dor, é isso aí. Falar inglês dói, machuca você? Quando você perdeu aquela oportunidade, machucou você? Tá mexendo Cara, com você de machucou muito. Machucou muito. Então tô aqui, ó. Esse aqui é o remédio. ó. Não, ser vendedor não, sou especialista, né? Sempre fugindo do vendedor, né? Fugindo da nossa Cadê o identidade. contrato? Já vacina também. Não, vamos com mais 2 contratos aqui. 2 contratos de milhões ao vivo aqui. Pois é, cara. Você tem mais 5, né, na verdade. Você tem 4 filhos, né? Pois é. Então vamos trazer também ela. Aumentou a régua. Eu sou um potencial cliente mesmo, né? claro que é. Não tem jeito. Tem que ensinar essa molecada a monetizar, né? Isso aí, cara. João, quero te agradecer demais. Oportunidade aqui de ouvir você, aprender. Você tem uma história legal, trouxe muitas reflexões aqui para nós. Tenho certeza que para quem está assistindo, o João foi inspiração hoje. Uma história... De novo, a gente conclui o nosso objetivo aqui, que é vir no Roots, trazer pessoas que têm raízes e a todo momento
quem acompanhou até aqui, sabe que para você chegar hoje um franqueado de sucesso da WhatsApp, você primeiro criou raízes. Sim, cara. E essas raízes te deixou firme, passou por pandemia, um negócio 100% físico, né? Passou por uma pandemia, todos nós passamos por uma pandemia, todos tiveram desafio, outros bem maiores, principalmente para quem tem negócio físico. Mas por conta das suas raízes, a sua inteligência emocional, o seu equilíbrio, o seu profissionalismo, a sua visão de negócio, essa sua capacidade de se reinventar, inovar, a sua resiliência trouxe você aqui na nossa frente para nos inspirar todos que estão nos assistindo. Quero te agradecer demais pela oportunidade e para nós encerrarmos aqui, quero que você deixe o recado aí para esses empreendedores, para esses vendedores, né? Show de bola, cara. E sucesso em construção, né? Porque assim, de repente, o que é sucesso? Né? Às vezes a gente atingiu isso aqui é o sucesso? Não, cara, porque foi o que a gente estava conversando. É muito estável. Tem dia que você está aqui, tem dia que você está aqui, então você tem que estar em construção. Porque às vezes a pessoa só... Sucesso é relativo. O sucesso ele é muito relativo. Às vezes a pessoa acha que o sucesso é só quando chegou ali. Não, cara. O sucesso é o quê? Ele mede o quê? É financeiro? É pessoal? Então, assim, cara, eu busco muito, lógico que eu quero sucesso financeiro, lógico que eu trabalho para isso também, mas o meu sucesso pessoal, cara, quem eu tô me tornando? Legal. Para quem eu vou ser exemplo? O que eu tô fazendo? Isso. Né? Então, assim, lógico, eu quero ganhar dinheiro, muito dinheiro, né? Nós espero. também. Vocês também. Mas é isso que eu falo, por exemplo, cara, isso aqui que vocês estão fazendo é incrível. Primeiro, eu quero parabenizar para vocês. Cara, show de bola, estrutura maravilhosa, conteúdo muito bacana, cara, muito agradável aqui, esse ambiente aqui. Ô, João, paga né? o curso ou não? Pô, cara, eu acho que paga. Aqui você aumentou a régua que se pagar o curso... Posso levar embora? A gente paga a vida em peça aqui. Pô, show de bola, cara. Pô, aqui é outro patamar, né? Aqui é outro Eu ia deixar patamar. pra te pagar depois do programa aqui, mas eu falei, vou pagar agora, Vou né? pagar agora, né? Não, show de bola. A Não. minha carteira tá coçando, minha mão tá coçando, eu vou pagar. Eu tava ansioso pra te pagar logo, meu. Esse aqui paga só um, e o seu? paga do Marcelo. Aumentou a régua de novo. Eu vou ter que pedir reserva no banco agora. Né? Ô, gerente, Vou por pedir, favor, dá uma vou pedir ligadinha reserva aqui, no ó. gerente aqui. Peraí, deixa eu pegar a maquininha aqui. Mas é isso, cara. É assim, saber que a resiliência é isso. A busca do sucesso, ela vai acontecer sempre. A gente sempre vai ter que trabalhar. E sempre vai ter altos e baixos, cara. É não desistir quando a poeira abaixar. Uma coisa que eu... uma coisa que eu aprendi, acho que foi até o Flávio que falou, cara. Você não pode desistir quando estiver na baixa. Nada na vida. Cara, num relacionamento, no trabalho. Não é quando você tá mal, você tem que desistir. Se você não quiser mais, você tem que desistir lá em cima. Porque aí sim você vai saber se você tá desistindo ou se você está tomando a decisão certa ou errada. Exatamente. E foi aí onde que eu falei, quando eu saí da loja. Não desisti da loja. Eu saí dali porque eu falei, cara, eu vou tomar essa decisão que ela é melhor. Eu não saí, eu não desisti dela na baixa. Não foi quando os caras roubaram lá os 80% da nossa mercadoria que eu desisti. Né? Porque ali eu tava só dando margem pra não ter sucesso, entendeu? O que é sucesso? É você andar de fracasso em fracasso e subir um degrau, entendeu? Então é isso que eu falo. Então assim, tem vezes que vai dar uma baixa, cara, você tem que manter a sua cabeça no lugar, respirar, conversar com pessoas, ouvir pessoas que têm mais experiência que você. Cara, o que eu faço? O que eu faço? Pelo amor de Deus. E aí você vai saber, sim. Aí depois, quando você subiu, que você cresceu, você fala, cara, tá bom aqui, agora não quero mais, aí você desiste. Mas depois que você estiver indo bem, que aí sim você vai estar tomando uma atitude correta. Entendeu? Eu também pensei em desistir no meio da pandemia. Cara, se eu fechar isso aqui, se eu fazer isso aqui, se eu fizer uma loja online, existe várias, a gente que é empreendedor, existe vários negócios apontando pra gente toda hora. Existem muitas oportunidades. Só que assim, eu vejo muitos empreendedores desistindo e começando o negócio sempre. E aí o cara não cria raiz, o cara o cara não vincula, o cara... Toda hora ele tá começando algo e o cara nunca tem nada produtivo, Exato. cara. Nunca Porque termina o que começou. na primeira onda o cara desiste, cara. Sim. Então, assim, eu vou trabalhar muito, cara. E assim, eu vou ser um dos melhores e é uma das coisas que eu coloquei pra minha equipe lá, que eu quero ser a melhor escola da WhatsApp. Apesar de ser uma franquia, mas eu tenho que empreender dentro do negócio. Sim. Eu tenho que Tem um buscar ranking isso. entre vocês. Tem um ranking entre a gente, entendeu? A gente tem que ser o melhor, mas pela gente mesmo, sabe? Então, assim, pra quê? Pra depois, se de repente eu quiser fazer outros negócios, que eu tenho outros negócios em mente, o Romerito sabe disso, a gente tava conversando um pouquinho antes, pra eu fazer um negócio com sucesso. Sim. Entendeu? Porque é muito fácil você desistir de alguma coisa e começar. Agora chegou a moda digital, eu vou ser digital. Chegou a moda, foi não sei o quê. Aí o cara toda hora ele nunca consegue criar alguma coisa. Queria raiz, né? Entendeu? Às vezes o cara fala, não, mas agora o digital vai dar muito mais dinheiro. Mas o cara que tá plantando banana lá atrás, lá, que foi comprando hectares, e aí hoje o cara faz
cara, milhões de reais ali, porque o cara tava olhando, não é por causa do valor do produto. Entendeu? Mas porque o cara enxergou como que ele vai fazer isso em grande escala, como ele vai avançar nisso, entendeu? Não só sempre enxergar uma oportunidade, não, isso aqui é mais dinheiro, eu vou cair fora. Não, cara. Na hora da baixa é a hora que você tem que acalmar, reduzir custos, se programar, se organizar. E aí agora depois você avança de novo, entendeu? Maravilha. Mas é isso, gente. Obrigado. Obrigado por vocês aí. Obrigado pela conversa aí. Obrigado, foi um papo João. muito produtivo. Parabéns Tá. pela trajetória, querido. Que você continue aí nessa escala. Esse Conte time. conosco. Opa, pode contar. Continue comigo também. contribuindo aqui, que nós estamos também à disposição para contribuir sempre. A gente é parceiro, né, Marcelo? A gente está na mesma jornada. Quero agradecer você que ficou até aqui com a gente, aprendendo, porque aqui esse bate-papo aqui é sempre uma aula, né? A gente fala das nossas experiências e aprende. Realmente é uma troca muito gostosa e quero agradecer a sua audiência, você que ficou até esse momento aprendendo conosco aqui no Roots. Vamos até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, senhor. Caramba, hein, João? Tem que gravar uns 5 podcasts. Não, é porque eu gosto de conversar, cara. Não é por nada, não. Se a gente conversar aqui, a gente vai embora, cara. O cara fugia desse podcast. Não, mas eu acho que não sei o que. Tá vendo? Fugia. Não,